Olá, pessoal. A gente vai, com esse vídeo, dar um passo à frente no tema geral que a gente estava estudando, que começou a estudar, que foram as teorias e teóricos clássicos da sociologia. Quando a gente fala em teorias e teóricos clássicos da sociologia, a gente, na realidade, está falando de três teóricos clássicos: o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Nós começamos exatamente pela chamada sociologia funcionalista, que é a corrente de pensamento a qual tem como principal teórico o Emile Durkheim. E a gente viu já na semana passada, vimos também no Google Meet, tivemos uma atividade, já tivemos um vídeo sobre essa linha teórica da sociologia, o funcionalismo com Emile Durkheim. Nós vimos basicamente três conceitos, que foi o conceito de fato social, para o qual Durkheim diz que esse é o objeto de estudo da sociologia, os fatos sociais, e também o conceito de consciência coletiva e consciência individual. Hoje a gente vai dar um passo à frente e hoje a gente vai ver um vídeo que é sobre coesão social, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. São novos conceitos do Durkheim que eu vou apresentar a vocês. Vamos começar. Olha, a palavra coesão quer dizer unidade. Algo que é o coeso é algo que é compacto, que é unido, que é unificado. Se você tem, por exemplo, um desfile militar e você tem uma tropa coesa no desfile, significa que nessa tropa que está desfilando, você não vai ter clarões no meio da tropa, você não vai ter espaços, um grande distanciamento entre um elemento e outro da tropa. Está todo mundo junto, está todo mundo compacto, está todo mundo juntinho ali, perto um do outro, ou seja, há uma coesão nessa tropa que está desfilando. Coesão quer dizer unidade. Porém, coesão social é um conceito sociológico, é um conceito produzido, digamos assim, pelo Emile Durkheim. O que é que ele queria dizer com coesão? O que é uma sociedade que tem coesão social? Ela é uma sociedade na qual os indivíduos, lembrando, uma sociedade, quando a gente fala em sociedade, você tem que pensar a ideia de sócio. Cada indivíduo, eu, você, qualquer indivíduo, é sócio de uma grande coisa, chamada sociedade. Porém, para nós nos sentirmos parte da sociedade, segundo Durkheim, é preciso que nós tenhamos um sentimento. O sentimento de nós e não o sentimento de eu. Eu pertenço à mesma sociedade que você. Nós pertencemos à mesma sociedade. Significa que nós teríamos uma coesão. Significa que nós teríamos coisas em comum. Coesão social quer dizer o seguinte: uma sociedade que tem coesão social é uma sociedade onde os indivíduos eles estão unidos por alguns laços. Que laços a gente vai ver? Vamos só mais um detalhe antes de ir para frente. Quando o Durkheim fala de corpo social, como tem escrito aí no slide, ele está fazendo uma metáfora com a biologia. Durkheim é um autor que faz muitas metáforas com a biologia. Um corpo, um corpo biológico, um corpo físico, é algo que não é do objeto de estudo da sociologia, é mais para a biologia. Um corpo físico com seus diversos órgãos. Porém, Durkheim, fazendo uma metáfora com a biologia, ele diz o seguinte: o corpo social é como se fosse um corpo físico, e cada indivíduo é como se fosse um órgão. Um corpo físico coeso, os órgãos daquele organismo estão unidos em função do organismo todo. No caso de uma sociedade, um corpo social, os indivíduos seriam os órgãos, e se tem coesão, eles estão unidos em função do todo, em função do corpo social. Mas vamos em frente. Durkheim trabalha aí o conceito de coesão social como um problema científico. Uma das coisas que ele quis saber, um dos estudos, nos seus muitos estudos, foi o que unifica os diferentes indivíduos numa sociedade. O que é que faz com que os indivíduos eles tenham uma noção de nós e não apenas de eu na vida social? O que é que faz com que diferentes órgãos, como se, mais uma vez, o paralelo com a biologia, os diferentes órgãos que são os indivíduos, eles deem forma a um só corpo social?
Eu e você nos sentimos parte da mesma sociedade. Por que nos sentimos parte da mesma sociedade? É uma das perguntas que a gente vai tentar responder. Para responder como se dá a coesão social, Durkheim vai dividir as sociedades em dois grandes tipos e também duas grandes formas de se construir essa coesão. Ele vai pegar primeiro as sociedades pré-industriais, as sociedades que existiam antes da industrialização, da Revolução Industrial. Vamos lembrar que antes da Revolução Industrial, a Europa ela era composta de poucas grandes cidades e muitas cidades pequenas e também muitas aldeias. A maioria da população da Europa ela vivia em áreas rurais, aldeias. Mas você pode estender isso não só para a Europa, para o mundo todo. A industrialização é que cria as grandes cidades que a gente conhece hoje. Então, antes da industrialização, as pessoas vivendo na sua maioria em pequenas cidades, em pequenas aldeias, em pequenas comunidades, que Durkheim chama de sociedades simples, elas construíram a sua coesão da seguinte maneira. Primeiro, elas compartilhavam os mesmos valores morais. A noção do que é certo ou errado, ela se dava da seguinte forma. Você tinha uma comunidade, digamos uma aldeia, onde as pessoas viviam e tinham o seu código moral, o que é certo e o que é errado. À medida que fossem nascendo novas pessoas, para poder participar da vida social, para poder atuar na vida social, essas pessoas tinham que o quê? Elas tinham que aprender e reproduzir aqueles códigos morais que já existiam antes dela. Esses códigos morais funcionam como fatos sociais. O mesmo se quando a gente fala da religião. A religião também tinha que ser reproduzida. Então, mesmos códigos morais, mesma religião, as coisas eram reproduzidas e dificilmente mudadas. As profissões passavam de pais para filhos e havia também um culto à preservação das tradições. Veja, aquele indivíduo que fosse diferente do grupo, ele sofreria alguma punição, ele sofreria alguma discriminação, ele sofreria alguma exclusão. Então, os indivíduos, a tendência é que eles fossem iguais ao grupo e que todo o grupo, toda a aldeia, toda a pequena cidade, toda a comunidade compartilhasse entre si mesmos valores, mesmas noções estéticas, mesma cultura, mesma noção de certo e errado. O que acontece? Isso vai fazendo o quê? Vai fazer com que os indivíduos criem laços entre si e se mantenha uma sociedade coesa. Por outro lado, como está aqui no quinto ponto, qualquer indivíduo que tentasse mudar a tradição ou os valores, ele acabava sendo combatido, ele acabava sendo punido pelo todo social. Então eram sociedades, essas sociedades pré-industriais, pré-capitalistas, de extrema coesão. Durkheim chama esse tipo de coesão de solidariedade mecânica, como está aí no slide. Solidariedade mecânica. Como todos os indivíduos da comunidade tendem a praticar e defender os mesmos valores morais, a compartilhar a mesma religião, a mesma cultura e a preservar as mesmas tradições, e como consequência a combater qualquer desvio individual aos valores e tradições, então é isso que unifica os indivíduos, num só corpo social e dá coesão à comunidade. Veja, se todos são iguais, os novos integrantes que vão nascendo, vão crescendo, vão surgindo, tendem a ser também iguais. Por quê? Porque eles querem ser aceitos no grupo. E aí, para ser aceito no grupo, eles vão simplesmente ser obrigados a reproduzir os mesmos padrões que o grupo já reproduzia antes. Mesmos padrões morais, como eu falei, mesmos padrões estéticos, mesma cultura, mesma religião. Isso é como se dá a solidariedade mecânica. Mecanicamente, o indivíduo reproduz os padrões e valores da sociedade que está inserido. Porém, o Durkheim vai perceber o seguinte, que com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo, isso muda. Por quê? Porque com o desenvolvimento do capitalismo, as antigas pequenas aldeias, antigas pequenas cidades vão lentamente desaparecendo. Ou as cidades vão crescendo, ou as pessoas vão migrando do campo para a área urbana. E aí, as pequeninas aldeias, as pequeninas cidades, onde todo mundo se conhecia, onde todo mundo praticava os mesmos padrões morais, elas vão sumindo. As pessoas agora estão indo para as cidades grandes. E nas cidades grandes, você já não vai ter aquela unidade moral
que existia nas pequenas aldeias, nas pequenas comunidades. Pelo contrário, nas cidades grandes, muitas vezes o indivíduo não sabia nem, e ainda não sabe, quem é o seu vizinho. Ele não sabe o nome do seu vizinho, ele não sabe a vida do seu vizinho. Ele não vai ter muitas relações sociais. Então, o que é que acontece? Não vai ter muita unidade moral. Cada indivíduo, é um eu, não existe o nós. E isso, Durkheim vai dizer, é perigosíssimo. Por quê? Porque essa nova sociedade que surge com a industrialização, com o capitalismo, é uma sociedade menos coletivista e muito mais individualista. Diante disso, o Durkheim faz alguns diagnósticos dessa sociedade. Como está aí colocado no slide, os valores morais eles passam a ser fragmentados. Há um enfraquecimento da família ampliada e da religião. Família ampliada quer dizer o quê? Na pequena aldeia, a família não era somente uma família nuclear, um núcleo de pai, mãe e filhos. O que você tinha era relações familiares imensas, famílias imensas, certo? Eu poderia viver numa aldeia em que eu saberia que os seus antepassados familiares, você saberia os meus, provavelmente nós seríamos parentes ou próximos ou distantes. Existiam que famílias ampliadas. Nas sociedades industriais, nas cidades, a família ela se reduz a uma família nuclear. A noção do eu passa a prevalecer sobre a noção do nós e a consciência coletiva ela se vê confrontada pela consciência individual. Os valores coletivos da aldeia eles já não vão mais presidir, eles já não vão mais comandar a vida nas cidades industriais. Agora, cada um vai elaborar uma noção moral muito própria, cada indivíduo. Ele não vai mais reproduzir a noção moral do grupo. Então você vai tendo o quê? A separação dos indivíduos. Você vai tendo o eu prevalecendo sobre o nós, e aí vai para o quarto ponto que está no slide. O Durkheim vai dizer que nessas situações há uma tendência ao individualismo exacerbado. A palavra exacerbado quer dizer exagerado. Um superindividualismo, onde eu não reconheço os mesmos valores morais que o seu, eu reproduzo os meus, e aí o meu vizinho produz os dele, e assim sucessivamente. Ou seja, não há uma moral única, não há uma unidade entre os indivíduos nos valores. E isso, o Durkheim diz que pode levar a uma anomia social. O que é a anomia social? É uma ausência de regras morais na sociedade e um completo desregulamento social, uma completa crise social, se você não tem valores morais unificados. Se a noção de certo e errado já não é de todos, mas é de cada um, como essa sociedade poderia funcionar? E aí o Durkheim vai dizer que essas sociedades ainda conseguem ser coesas, essas sociedades modernas, industriais, que são exatamente as sociedades que nós vivemos. Ele vai elaborar um conceito que se chama o conceito de solidariedade orgânica. Um detalhe, solidariedade para Durkheim não é essa solidariedade, não tem o sentido que a gente dá à palavra solidariedade no senso comum. Ou seja, ajudar uma pessoa que está precisando. Não. Solidariedade para Durkheim tem outro sentido. Solidariedade é o cimento que une os indivíduos e lhe dá coesão. No caso das sociedades simples, das comunidades, é a solidariedade mecânica, como nós já explicamos. E no caso das sociedades complexas, industriais, essas das cidades que se desenvolvem após a Revolução Industrial, após a industrialização. O Durkheim vai dizer que é a solidariedade orgânica. O que é a solidariedade orgânica? Mais uma vez, uma metáfora com a biologia. Vamos entender. Durkheim entende que a sociedade funciona como um corpo. Num corpo, o que você tem? Você tem, claro, o corpo e você tem vários órgãos. Pulmão, coração, fígado, rim e outros. Pulmão, coração, fígado, rim, cada um tem uma função diferente. Trabalha em um setor diferente. Porém, para que o organismo continue vivo, eles precisam estar coesos. Eles precisam estar juntos, porque um depende do outro. O Durkheim vai perceber que nas sociedades modernas há uma grande divisão do trabalho. Nas sociedades complexas ou modernas, cada pessoa pode desempenhar um trabalho muito diferente do outro. Porém, há uma
inter-relação e interdependência entre eles. Vamos pensar uma escola. E vamos pensar os seguintes postos numa escola: professor, alunos, diretor, faxineiro, porteiro, merendeiro. Todos esses postos de trabalho, eles realizam trabalhos diferentes, realizam funções diferentes. Mas para que a escola exista, para que a escola funcione, eles precisam estar coesos. O professor não faz o mesmo trabalho que o aluno, que não faz o mesmo do diretor, que não faz o mesmo do porteiro, que não faz o mesmo do merendeiro, que não faz o mesmo do faxineiro. O que acontece? Cada um tem um trabalho diferente, como se fosse um órgão de um corpo. Cada um tem um trabalho diferente. Mas, assim como os órgãos do corpo, eles precisam se manter coesos para que a escola exista. E aí você pode ampliar esse raciocínio. Na sociedade que nós vivemos, com grande divisão do trabalho, os indivíduos eles precisam estar coesos para que a sociedade exista, porque eles interdependem uns dos outros. Vamos pensar o seguinte: um guarda de trânsito, um motorista de ônibus e um enfermeiro. Ora, o enfermeiro pode sair de casa para ir para o hospital de manhã e ter que pegar um ônibus. Ele não precisa saber o nome do motorista de ônibus, onde o motorista de ônibus mora, quais os valores morais do motorista de ônibus, mas ele depende do motorista de ônibus. E o motorista de ônibus depende, tanto ele quanto o enfermeiro, que o guarda de trânsito ele regule o trânsito para que o ônibus circule e para que eles não percam os seus horários. Mas tanto o motorista quanto o guarda de trânsito, caso adoeçam, irão para o hospital e lá encontrarão o enfermeiro e dependerão dele. Ou seja, cada setor, cada trabalho dividido depende um do outro. E essa dependência, essa interdependência, Produto Crime, é que gera a coesão social, não nas sociedades pré-industriais, mas nas sociedades complexas, que surgem e se desenvolvem a partir da industrialização. Isso é a solidariedade orgânica. A sociedade funciona como um organismo vivo. Claro que isso é uma metáfora. Cada órgão tem um papel diferente e é justamente isso que os unifica num só corpo, que lhes dá coesão, pois todos precisam de todos, como nós já falamos. Porém, não é só a grande divisão do trabalho que dá a unidade ao corpo social, que dá a solidariedade orgânica das sociedades complexas ou modernas. Também há outras coisas que tentam fazer a construção da coesão social nessas sociedades. Uma delas é o sistema educacional. O sistema educacional ele tenta construir um mesmo padrão moral para todos os estudantes de uma sociedade. Ele tenta construir, por exemplo, a noção de país, de pátria, de nação. Se você for pegar um estudante em Roraima, estudante de ensino médio em Roraima, Amazonas, Pernambuco ou Rio Grande do Sul, ele vai dizer o quê? Que é brasileiro. Se você diz quando tem a Copa do Mundo, todo mundo vai torcer pela seleção. Mas isso é fruto do quê? Isso é fruto de várias coisas. O sistema educacional que ensina para os estudantes que eles são parte de um todo, que eles não são apenas o eu, mas eles fazem parte de um país. Aliás, são os meios de comunicação que também ensinam isso. Ou seja, tanto a escola quanto os meios de comunicação, eles também vão tratando de construir a coesão social. Não é só a grande divisão e interdependência do trabalho. São também as instituições sociais, leis iguais para todos, tentando unificar um padrão moral, um único padrão moral, ou seja, a mesma lei que serve para mim, serve para você, serve para qualquer pessoa, ou seja, a mesma noção de certo ou errado, ela tenta ser aplicada a mim, a você ou a qualquer pessoa. Isso é uma tentativa de quê? De unificar o padrão moral. Da mesma forma, prisão, polícia, etc., servem para quê? Para ou punir ou vigiar aqueles que se desviam do padrão moral desejado. Todas essas instituições, sistema educacional, justiça, prisão, polícia e outras meios de comunicação, elas também contribuem para a construção da coesão social nas sociedades modernas, nas sociedades complexas, também chamadas de sociedades industriais. Por fim,
O Durkheim entende que a economia capitalista ela precisa ter um certo controle. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: como a economia capitalista ela funciona em função do lucro, há uma tendência nela a que o individualismo seja exagerado, que o individualismo ele seja exacerbado. O indivíduo pode, para lucrar, querer fazer suas próprias regras, e cada indivíduo fazendo suas próprias regras, você quebra a coesão social. Então, o que acontece é preciso haver um controle do mercado, um controle da economia, leis que estejam acima dos indivíduos e que criem nele uma noção de nós, de coesão, e não que cada indivíduo crie sua própria lei, sua própria regra. Isso levaria a uma situação de anomia social, que é a ausência de regras morais e uma crise social. Por fim, aqui os conceitos que a gente tratou durante esse vídeo: anomia social, coesão social, comunidade, consciência coletiva, consciência individual, individualismo exacerbado, instituições sociais, sociedades complexas, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O central desse vídeo é o conceito de coesão social. Também, como se constrói a coesão social nas sociedades simples, nas comunidades pré-industriais. Se constrói através da solidariedade mecânica. O indivíduo é obrigado a aderir aos padrões morais para poder fazer parte do grupo. Outro conceito importante: como se constrói a coesão social nas sociedades industriais, nas sociedades complexas. Primeiro, pela divisão do trabalho. Trabalho muito dividido. O que é que acontece? Só é a gente lembrar do corpo biológico, os vários órgãos interdependem uns dos outros. Os vários trabalhadores interdependem uns dos outros. Isso cria uma unidade entre eles, solidariedade do tipo orgânico. E também não esquecer das instituições sociais que, como eu falei, escola, meios de comunicação, justiça, polícia, elas tentam zelar pela unificação da moral, dos valores morais, para que não se construa valores individuais acima dos coletivos e daí se caia numa situação de anomia. Pessoal, é isso. Um abraço.